Se for para ler um livro, leia algo que preste. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal Lendo com Cornélia. Eu sou a Bianca, essa aqui é a Cornélia. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa um pouco polêmica. Então, antes de começar, eu quero falar duas coisas. Primeiro, se você tem uma opinião diferente da minha, por favor, seja gentil nos comentários, porque se você for muito rude, eu vou chorar. Segundo, é que eu queria fazer um vídeo assim há bastante tempo, desde janeiro deste ano, quando teve a polêmica do Felipe Neto, falando sobre os clássicos da literatura na escola, e eu tô fazendo esse vídeo levando em consideração que eu sou professora de português, eu sou professora de literatura, eu me formei em letras no ano passado, e bom, só isso. Eu vou falar pela perspectiva minha como professora mesmo. E é isso, vamos para o vídeo. Em janeiro, Felipe Neto, né, conhecido youtuber, muito conhecido, ele falou alguma coisa do tipo, falar para os adolescentes lerem a Luís de Azevedo, Álvares de Azevedo, Machado de Assis na escola é um desserviço, só vai gerar adolescentes que têm ranço, né, da literatura porque foram obrigados a ler clássicos. Eu não concordo com Felipe Neto como professora, mas ontem também saiu uma polêmica, esses dias, não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas saiu uma polêmica de uma pessoa também, uma pessoa consideravelmente conhecida no Instagram, postou uma coisa falando, se for pra ler, leia um livro que preste, né? Não adianta nada ler coisas que não prestam, usando essa palavra prestar, né? E ela terminava a legenda do post falando, largue Crepúsculo e vá ler Machado de Assis. Isso eu também não concordo de modo algum. E eu vou explicar pra vocês nesse vídeo por que eu tenho esses dois posicionamentos quanto a essas polêmicas. Bom, é claro que pra rebater essa polêmica do ler algo que preste, não precisava de um vídeo de 20 minutos. Era simplesmente eu falar, tipo, mano, cada um lê o que quer. E é isso. Mas eu quero fazer um vídeo porque eu tô com vontade e quero. Então eu vou fazer. Bom, primeira coisa, literatura é gosto. Eu gosto de ler. Eu leio porque eu gosto. Se você lê porque você gosta, você lê o que você gosta. Você não é obrigado a ler o que eu gosto. E isso não vale só pra literatura, isso vale pra música, isso vale pra comida. Gosto é uma questão, assim, que devia ser universalmente aceito, né? Mas parece que algumas pessoas ainda têm dificuldade em aceitar que os outros gostem de coisas diferentes que os dela, né? Bom, mas voltando para a literatura, né? A literatura. Por que para mim é problemático você falar, nossa, larga Crepúsculo e vai ler Machado de Assis? Primeiro, porque assim, quem é você para falar o que presta ou o que não presta, né? A pessoa que escreve isso, ela tá se colocando num patamar, assim, num pódio de que eu sei o que presta. Então eu vou falar pra você que Machado de Assis presta e que Crepúsculo não presta. Como professora, é claro que se você me oferecer Thomas Mann, Machado de Assis, sei lá, Sarah J. Maas e J.K. Rowling, minhas duas primeiras opções que eu vou querer ler, assim, vou escolher o Thomas Mann e o Machado de Assis. Mas é o meu gosto, primeiro, é o momento de leitura que eu estou vivendo neste momento. Nós, leitores, temos momentos. Antes, anos atrás, talvez eu escolhesse os outros. E talvez daqui a um tempo, eu também escolhesse os outros. A gente tem momentos, cada hora da nossa vida, cada momento a gente quer ler uma coisa diferente. Eu, do jeito que eu sou, faria uma escolha. Se você escolhesse diferente de mim, você é menos leitor que eu? Você é menos leitor que a pessoa que mandou largar Crepúsculo pra ler Machado de Assis? Você é menos leitor? Você vale menos? Não. Porque você simplesmente pode ler o que você quiser. Então eu posso ler Olavo de Carvalho? Há limites. Existe um grupo chamado Cânone Literário, que é um grupo de livros, um conjunto de obras consideradas clássicas, assim,
supostamente é o grupo dos livros que prestam. Mas assim, mesmo essa questão de quando o cânone começou, quando ele foi implementado, quem implementou isso, quem definiu que livros iam entrar para o cânone, tudo isso são perguntas que muitas vezes não têm resposta. E quando tem, vai ser assim, homens brancos, héteros, ou seja, as pessoas que liam mais literatura no século XIX, que foi quando a literatura teve um grande boom, né? As mulheres estavam começando a ser alfabetizadas na maioria dos lugares. Ocidental, óbvio, não estou falando do Oriente, lá é diferente. Se a pessoa acha que ela sabe o que presta ou não presta, talvez ela tenha uma máquina do tempo. Porque os clássicos não viram clássico assim, nossa, escrevi, virou um clássico. Não, precisa passar um tempo, entendeu? Os livros que hoje a gente encara como clássicos, por exemplo, Conde de Monte Cristo. Nunca li, mas dizem que é um novelão. É assim, uma coisa absurda de novela atrás da outra. Quando o Dumas escreveu o Conde de Monte Cristo, ele não escreveu assim, nossa, vou virar um clássico. E aí no dia que foi publicado, ele virou um clássico. Gente, não foi assim. Os clássicos, na época que eles foram lançados, muitas vezes eles eram best-sellers. A verdade é que não dá pra gente saber o que é publicado hoje que vai se tornar um clássico. Entendeu? Não dá pra adivinhar. E assim, a gente não pode cair nessa armadilha de achar que o cânone é real, que só o que tá no cânone é bom. Aliás, não sou obrigada a gostar de tudo que está dentro do cânone literário. Há clássicos que eu não tenho vontade de ler, sinceramente. Não tenho muita vontade de ler Moby Dick. Não tenho muita vontade de ler Júlio Verne. Nunca li. Não sei quando eu vou ler. Não sei se um dia eu vou ler. Porque tem coisas que eu prefiro ler. A beleza do hábito de leitura, a beleza do hobby que é a literatura e a leitura, é o fato de que a gente tem tantas opções que se todo mundo escolhesse ler as mesmas coisas, o mundo seria um lugar tão monótono, entende? Outro ponto, né, além de toda essa questão de quais são os livros que prestam, quem define quais são os livros que prestam, já é complicado, né? Mas além de tudo isso, tem um outro ponto, que é o fato da leitura ser já muito elitizada no Brasil. Né? Não só porque o livro é caro, mas porque muita gente não recebe a educação pública que deveria receber no Brasil. Então, não só a educação é precária, como isso também faz o hábito de leitura ser precário no sentido de que não é tanta gente assim que tem esse hábito no nosso país, infelizmente. E o que vai acontecer se a gente começar a falar que não é para ler Crepúsculo? Se os professores de português começarem a falar para os alunos, larga isso, vai ler Machado de Assis. Talvez não, mas com certeza muitos alunos, primeiro, iam pegar ranço do professor, segundo, não iam fazer isso, e os que fizessem não iam gostar. Machado de Assis é maravilhoso, eu amo Machado de Assis, eu ainda vou fazer um vídeo aqui sobre o Machado de Assis, porque eu adoro ele. Mas por qual que é o problema de você gostar mais de Stephenie Meyer do que do Machado de Assis? Gente, se você está lendo, se você está incentivando a leitura, se há um incentivo de leitura para os brasileiros, se há um incentivo de que, tipo, você vai no sebo, pega, lê a sinopse e compra o livro que você puder e o livro que você tiver interesse. É esse o incentivo de leitura que a gente tem que dar para as crianças e para os jovens do Brasil. Não é um incentivo elitizado de que você só pode ler clássicos. Nossa, ler Crepúsculo vai te emburrecer. Gente, não. Sem nem falar em como muitas vezes esses livros emburrecedores formam leitores que depois desenvolvem o gosto pelos clássicos. Foi o meu caso, foi o caso de muitos outros booktubers. Tem duas booktubers que eu gosto muito, que é a Paloma Lima e a Mel Ferraz. Elas estão fazendo uns vídeos falando quais foram os livros da vida delas. As duas leem clássicos hoje em dia.
Mas se você ver o primeiro vídeo dessa série, das duas, elas liam livros infantis, livros infanto-juvenis. Elas leram grandes best-sellers infanto-juvenis da época delas. Por quê? Porque isso ajudou a construir o hábito de leitura. E depois os interesses foram mudando. Aconteceu de hoje elas serem grandes leitoras de clássicos. Aconteceu isso comigo também, talvez tenha acontecido com você também. Mas também se não acontece, não tem problema. Talvez exista uma pessoa que o primeiro livro que ela leu foi Guerra e Paz. Talvez, assim, não tô falando que é impossível, né? Daqui a pouco vai surgir um comentário. Olha, o primo da cabeleireira do meu tio, o primeiro livro que ele leu foi Guerra e Paz, e ele adorou. Parabéns, legal, muito bom, assim, muito bem. Mas isso não faz dele um leitor melhor, mais digno, mais leitor, do que a pessoa que começa por Crepúsculo. Bom, passando esta polêmica, vou falar agora sobre o que o Felipe Neto falou, que é a outra parte, né? O outro lado da moeda. E aí o Felipe Neto chega e fala: ah, então é um desserviço você ficar mandando os alunos das escolas, os adolescentes, lerem Machado de Assis. Não. Não é um desserviço. Os alunos vão pegar ranço? Gente, eu peguei ranço de matemática e meus professores de matemática não fizeram nada de extremamente errado. Às vezes a gente gosta de uma matéria, às vezes a gente não gosta. Aluno que vai pegar ranço da matéria sempre tem. O que a gente como professor tem que prestar atenção? A gente precisa introduzir os clássicos, sim. Sim. Por quê? Porque a escola é o lugar de conhecer as coisas, não é? Nós, como professores, precisamos, é nosso dever mostrar para os nossos alunos que, olha, a literatura vai além do que está nas vitrines das livrarias. Normalmente são os livros mais vendidos. A literatura, ela vem de muitos anos atrás. A literatura tem isso e isso aqui também. Não é só Cor de Espinhos e Rosas, Harry Potter, o que os alunos já conhecem. Né? A gente precisa mostrar para os alunos o que eles ainda não conhecem. É assim que muitos alunos ficam sabendo que existem os clássicos. Né? Se não for a escola, muitas vezes eles nem nunca vão saber. Né? Não vão ter o conhecimento. E, então é claro que a escola precisa. Mas, tem um porém. Os professores também têm que fazer um esforço para saber o que os alunos andam lendo, para saber o que é do interesse deles, para saber que existe uma pessoa chamada Colin Hoover, para saber que existe uma pessoa chamada Sarah J. Maas. Inclusive porque isso vai chamar os alunos para ter mais interesse na sua aula e em você, como professor. É claro que, na minha opinião, os clássicos devem ser sempre inseridos nas aulas e apresentados para os alunos com muita cautela, jeitinho, né, para não assustar. Porque é claro que assusta. Assusta. Não é uma linguagem que eles estão acostumados. Os livros foram escritos 200 anos atrás. É claro que é muito diferente. Vai ter um bloqueio, vai ter uma dificuldade. É papel do professor ajudar o aluno a superar essas dificuldades a ponto dele conseguir, se não se apaixonar, que realmente não acontece com todos, né? Pelo menos entender por que é importante a gente aprender isso, por que é importante para a história do nosso mundo ocidental saber quem foram esses autores clássicos, essas autoras clássicas também. Considerações sobre adaptações. Eu, particularmente, assim, meu gosto, eu não gosto de adaptações, eu gosto mais de ler os clássicos do jeito que eles realmente foram escritos. Eu acho que muito se perde do contexto histórico, muito se perde do estilo do autor, quando o livro, não só os clássicos, quando qualquer livro é adaptado para ficar mais fácil. Mas não é nenhum crime, né? Tem gente que gosta e essas pessoas devem poder ler, claro, se elas preferem ler as adaptações. O importante é ler, o importante é estar conhecendo, né, essas histórias, esses mundos, fazendo essas viagens que a ficção nos proporciona. Na escola, eu acredito que existe muita literatura infantil, muita literatura infanto-juvenil de qualidade para a gente ensinar para as faixas etárias mais jovens, o que faz não ser necessário o uso de adaptações.
E os alunos mais velhos, se o professor introduz contato, né, mostrando, ajudando o aluno a passar por esse estranhamento inicial, eu não vejo por que usar adaptações. Mas isso também depende muito do livro. Por exemplo, eu li a Ilíada, adaptada pela Ruth Rocha, quando eu estava na quarta série. E eu adorei, porque foi a primeira vez que eu conheci a história da Ilíada, eu nem sabia que isso existia, e me deu vontade de ler o livro completo. Então, sim, tem momentos que as adaptações são bem utilizadas. Mas leitura para vestibular pode ser o livro integral. Leitura para pessoas mais velhas, eu estava na quarta série. Quando a gente está falando de nono ano, ensino médio, eu acho que não tem necessidade de adaptar os clássicos, porque mais se perde do que se ganha. E o clássico é um clássico por um motivo, né? O clássico, disse Ítalo Calvino, é aquele livro que nunca termina, né? Ele nunca se esgota, nunca termina de dizer o que queria dizer. O clássico, ele é um clássico por um motivo. O clássico, eu sou suspeita para falar, né? Acho que claro que eu vou tentar fazer os meus alunos se apaixonarem pela literatura do jeito que eu me apaixonei, do jeito que a minha professora me fez me apaixonar. Mas se as outras pessoas não quiserem fazer isso, elas não são obrigadas. A gente não é obrigado a nada, né? Essa que é a verdade. E só queria falar que eu fiz esse vídeo porque eu acho importante a gente conversar sobre isso, a gente discutir isso, né? Nós, agora eu me incluindo super na comunidade, meninas, mas os booktubers, a gente como incentivadores da leitura, quando surge pessoas falando essas baboseiras, eu acho que a gente tem que mostrar, né, o que a gente pensa sobre isso. Já tinha terminado de gravar, mas aí eu lembrei que eu preciso falar, né? Então, se inscreve no canal se você gostou das minhas opiniões, ou mesmo se você não gostou, mas, sei lá, quer se inscrever, se inscreve aí, tá bom? Aqui embaixo, inscrever-se. E curte o vídeo, comenta. Eu adoro receber comentários. Eu espero que as pessoas comentem, porque é um vídeo polêmico. Se não for ter comentário nesse, acho que não vai ter nenhum. Então, é isso. Termino mostrando para vocês esses 2 livros queridíssimos da minha estante, tá bom? E é isso. Viva a diversidade, viva os gostos particulares de cada um de vocês, de mim também. E é isso. Tchau. Um beijo. Até a próxima e fiquem na paz.